Olá pessoal, sou Wagner Urbonavitius, estou aqui com a minha querida esposa Aister. Olá, olá. Mais uma vez, mais um episódio. Nós vamos mais um episódio focado na questão das finanças, esse é o assunto de hoje, e vamos ver o que acontece, porque vai ser interessante. Então, Aister, eu quero que você comece puxando o assunto, porque você domina isso melhor do que eu. Olha, obrigada. Vou levar isso como um elogio, porque é um assunto que realmente eu gosto e que nós falamos bastante na nossa casa, no Sim. nosso relacionamento, e eu acho que muitas pessoas também é um assunto a maioria, né, das famílias. Uhum. E na verdade eu vou até começar a citar algumas coisas que eu li. Ok. E para começar com uma coisa que já vai logo lançar uma reação, uma disputa, se calhar. Então, assim, há uma relação entre contas conjuntas e casais felizes. Esta foi uma das conclusões de um estudo do Journal of Consumer Research que indica que casais com contas conjuntas apresentam uma maior qualidade da relação. Bom, depende do tipo de casal, né? Porque o que eu posso dizer com relação a isso? As finanças misturadas, você tem uma tendência de perda de controle, né? Então, eu não concordo com isso para casais que têm um certo cuidado com as finanças e precisam ter um certo controle, um nível de controle maior para conseguir chegar aos seus objetivos. É mais fácil cada um administrar o seu próprio dinheiro. E aquela pessoa que administra mal precisa estudar mais, precisa se qualificar mais. Né? Ok, eu acho que falaste muita coisa, né? Que vamos agora dividir em pedacinhos e vamos, Ok. né, falar mais sobre isso. Mas primeiro eu queria fazer um disclaimer que mesmo que hoje nós estamos falando sobre finanças, Uhum. tudo que nós estamos a falar é apenas nossa opinião. Nós não estamos dando aconselho financeiro a ninguém. Né? Ok. Isso é muito, muito importante enfatizar que isto não é conselho para ninguém fazer um jeito que é nosso jeito, ou outro jeito. Cada um faz o que serve melhor para cada um, Uhum. né? E nós vamos falar o que serve para nós, como nós entendemos, como nós fazemos, e também vamos desafiar um pouquinho, pensar diferente o que seria mais interessante nos outros padrões, nos outros modelos das Sim. finanças, né? Do que nós estamos a fazer. Também sei da minha própria experiência da vida, como sempre, falando, né, com os familiares, com os amigos e Uhum. também lendo as coisas. Muitas vezes, uma das principais brigas é por causa das finanças, é por causa do dinheiro. E também tem umas estatísticas que diz que mais ou menos quase metade, ou seja, mais 47% de divórcio acaba por acontecer por causa de algum problema financeiro, né? Algum desentendimento, algum problema, qualquer coisa que seja. Queria que não fosse só a minha observação e a nossa, né, a opinião, mas também um pouquinho de base das estatísticas, dos números. Então, esse estudo foi feito nos Estados Unidos, que diz que os casais que estão a morar num casamento ou estão a morar junto, 43% têm uma conta bancária em comum. 43% é quase metade, não é? Certo. 34% tem uma mistura de contas conjuntas e também contas separadas, e 23% tem as contas completamente separadas, que é o nosso caso. Então, Nosso nós caso. caímos entre 23%, se vamos dizer assim. Então, menos que um quarto dos casais que vivem junto, né? Uhum. Seja casado ou não, somente esses menos que um quarto têm o modelo das finanças como nós temos, que são as contas completamente separadas. São as estatísticas, né? A Sim, gente não pode sim são. falar o contrário de uma coisa que foi pesquisada e avaliada na prática. O que eu vejo, o que eu noto no dia a dia, é que quando as contas são juntas,
né? É tudo no mesmo bolo, você tem uma certa tendência de perder um pouco do controle da situação. Ou um dos dois domina a conta bancária, né? Um dos dois. Geralmente é a pessoa que tem mais habilidade para lidar com o dinheiro. Geralmente. Pode ser que não. O problema maior é dominado pela pessoa que não tem tanto educação financeira, que não tem tanta habilidades, né, a fazer isso. E se essa conta é dominada por esta pessoa, temos mais um grande problema. Então temos basicamente 3 modelos, né? Temos modelo que as contas são completamente separadas, temos uma conta em conjunto, e temos uma mistura. Temos contas, tua conta, minha conta, e temos mais uma conta. Eu até achei uma interessante, já vou falar por quê. Mas no nosso caso, só para quem também não captou muito bem, nós temos 2 contas separadas. Uma conta do Wagner e uma conta da Aisne, né? Sim. Só que nós temos, e muitas pessoas, eu sei que muitas reações vai ser, mas como assim? Mas vocês são uma família, como isto é meu, teu, né? Vocês... Sim, você tem o seu trabalho, eu tenho o meu trabalho. Exato. A quantidade de dinheiro que eu ganho é diferente da quantidade de dinheiro que você ganha, né? Na verdade, a quantidade de dinheiro que eu gasto é bem diferente da quantidade de dinheiro que eu gasto. Exatamente. Porque, por exemplo, né, eu lido com tecnologias e tudo mais, eu vivo comprando equipamentos, então acabo que eu gasto mais do que você. Tu imagina eu utilizar um dinheiro que você suou para conquistar para eu comprar um equipamento que não é seu. Esse casamento já ia acabar em 1 ano, se não mais rápido. Isso que acontece muito. Então, assim, eu acho que nosso modelo funciona para nós para evitar muitas brigas, né? Muitas discussões desnecessárias, porque já está. Tu és responsável pelo teu, eu sou responsável pelo meu. Só Sim. que nós também temos que dizer também que temos contas que nós pagamos conjunto, né? Temos as contas, assim, umas principais, né? Como Sim, as casas e coisas assim, que nós estamos a dividir os custos. Então, por isso que eu disse que se fosse aquela conta em comum, seria basicamente para isso, né? Para pagar as contas. Para pagar as contas em conjunto. A conta conjunta, ela é útil nesse caso que você vai... Ok, vamos centralizar as contas da casa, por exemplo. Os gastos, despesas, alimentação, essas coisas e tudo mais. Vamos centralizar e vamos colocar. Alimentação, não. Mas isso é uma coisa muito à parte, que eu sei que também... desculpa interromper. Mas sim, a alimentação do nosso caso é muito diferente. Porque já está. Vai ter o episódio separado, falando talvez sobre como, né, como isso acontece na nossa casa, né? Sendo eu vegana e você não tanto. Eu comendo coisas que você não come. E por isso, a maior parte das vezes também, que até nós temos, quando vamos para o supermercado, temos alguns olhares assim, como esta família, né? Wagner paga as suas contas e este paga minhas compras e tu pagas as suas compras. Isso gera muito, até tu tens comentado, né, que tem alguns senhores e senhoras que estão olhando assim, o que se passa, né, e não está tudo bem, estamos juntos e tal, só que as continhas, né, as nossas comprinhas tal, com aquele separador de meu e teu, mas isso é muito específico, né, para nós. Caso. Eu entendo que a família que come as coisas mais ou menos semelhantes, também pode cair naquele cestinho das contas, né, que é pago em conjunto. Mas para nós simplesmente não fez muito sentido também embalar, porque já está. Eu ia ficar muito irritada para tu comprar as tuas bolachinhas assim, chocolates e não sei o quê, e tu ias ficar irritado comprando minhas espinafres, não é? Então, para nós, para evitar, isso também vem com experiência, eu acho, experiência como casal, não é? Para evitar esses tipos de questionamentos, dor de cabeça e brigas, né? Essas discussões que não vai acabar em quê? Em nada. Né? Nós simplesmente
fazemos essa separação e não tem problema nenhuma, né? Porque eu não tenho direito de ficar irritado porque que tu gastas teu dinheiro com tuas bolachas e tu também não pode me questionar porque que eu gasto meu salário com meus espinafres e não sei, tangerinas, por exemplo. Essa é a questão principal da gente manter separado, porque a minha alimentação, ela é muito mais na rua do que em casa. E o que eu compro pra ter em casa, basicamente, são snacks, umas coisinhas que eu gosto de comer, tal, que eu curto mais, né? Os sanduíches e tudo mais. Mas você não, você tem uma dieta alimentar, você organiza-se de uma tal forma que você precisa criar todo um processo de alimentação, tanto seu quanto do Duncan, que é o nosso filho. Então, o nosso filho também é vegano. Então, devido a nossa escolha, porque não foi só uma escolha minha ou sua, mas foi uma nossa escolha para que o Duncan tivesse uma alimentação saudável. Isso é uma questão que a gente vai abordar mais no veganismo. Assim, nesse ponto eu acho que cada família, cada casal tem que avaliar muito bem realmente o que serve para eles, porque isso é questão muito particular, né? Muito particular no nosso caso, mas agora, assim, voltando para aqueles modelos, então, sim, já resumimos um pouquinho porque que isso é bom para nós, porque isto funciona para nós, basicamente, né? Então, assim, os dois estamos a trabalhar, os dois estamos a ganhar nosso dinheiro, pagamos as contas principais em conjunto. Sim. E o resto fica o nosso critério, exatamente, como que eu quero gastar, como tu queres gastar, eu que gosto muito mais poupar e ter aquela reserva, né? Que eu acho muito importante, né? E que já nos salvou muitas vezes, né? Nos safou muitas vezes na vida e por isso isso ficou logo definido, né? Que nós nunca vamos ter uma conta em conjunta. Sim. Exatamente. Sim. Porque imagina onde que o nosso relacionamento ia se nós metemos o dinheiro em conjunto. Não dá. No nosso caso não dá, porque o custo de vida que você tem é diferente do custo de vida que eu tenho. Mas isso eu acho que não é somente nós, mas também muitos casais também passa por mais ou menos a mesma coisa. Não é trabalhando as mesmas coisas, mas imagina, tem as mulheres que gostam de gastar, estou dizendo mulheres, generalizando um pouquinho, porque geralmente são as mulheres que gastam. Mas isso é uma questão específica, vamos dizer assim. É uma questão específica de comportamento do estilo de vida daquele tipo, daquela mulher, né? Então é um estilo de vida assim. E há homens que gostam de mulheres assim e vivem muito bem, obrigado, daquele jeito. Preferem viver assim e tá tudo bem. Cada um vive do jeito que quiser. Lógico, nós não nos adaptamos a esse tipo de realidade, apesar de termos uma vida ricamente confortável, que nós estamos muito bem, obrigado, mas não nos adaptamos a esse tipo de realidade. Não consigo me ver nesse tipo de situação e você gosta desse tipo de coisa. Então, é diferente, né? Somos duas pessoas diferentes. Mas, pela independência de cada pessoa, eu acho muito, muito importante que cada um tem sua fonte de renda separada, né? Eu não dependo de ti, tu não dependes de mim. Financeiramente falando, claro que tem alguns momentos da vida, isso pode acontecer, isso até acontece conosco, né? Que vem uma pandemia, alguma coisa assim, que temos um momento que é mais difícil para e não tem problema nenhuma aquela outra pessoa naquele momento levar um pouquinho, né? Ajudar a outra pessoa para que nós mantemos, porque afinal das contas somos uma família, mas de qualquer jeito, no modo geral, acho muito importante. Cada pessoa tem seu fonte de renda, independente do outro, até porque tá tudo bem quando tá tudo bem. Mas às vezes a vida acontece, né? E muitas vezes, na separação, que acontece, a pessoa que não foi financeiramente independente fica muito vulnerável. E eu queria trazer um pouquinho, falar das nossas
famílias passadas, né? Dos nossos pais. E eu sei que tu tens o que dizer sobre isso, eu tenho o que dizer muito sobre isso também. E é histórias completamente diferentes, mas já que eu abordei essa coisa de uma parte ser vulnerável na separação, eu sei que tu tens uma coisa para contar. Bom, isso é bem complexo, né? Eu sei. Na verdade, a verdade é que o meu pai, ele controlava a situação toda. Ele não deixava a minha mãe trabalhar. Ele era o macho, né? Eu ponho entre aspas porque eu não concordo com aquele tipo de comportamento que ele tinha, né? Claro. Tanto que eu me recuso a ser igual a ele. Enfim, isso é para outro podcast. Isso é para outro podcast, sim. Então, assim, é muito difícil dentro da família onde eu fui gerado, né? Onde eu nasci, a má administração do dinheiro, ela é predominante. E a confusão que fica dentro do ambiente familiar, ela é enorme. Porque ninguém tem controle de nada e todo mundo usa as contas uns dos outros, ou enfim, ou é misturado, enfim, não sei. Eu sei que é uma grande confusão e ninguém consegue administrar as próprias vidas e nem as vidas em família direito. É uma grande confusão. Um dos motivos de eu realmente querer e gostar de termos as nossas contas separadas é porque assim cada um é responsável por aquilo que gera e consome. Cada um é responsável pelo dinheiro que ganha. Então, pelo dinheiro que faz, pelo dinheiro que recebe, pelo dinheiro que gasta, né? E se cada um é responsável para fazer os investimentos que quer fazer, como você vem feito alguns investimentos em bolsa de valores, por exemplo, né? E eu gosto de investir em ideias e negócios. É o meu estilo de investimento. Sim. Né? Somos duas pessoas diferentes nesse ponto. Então, cabe a cada um envolvido, né, dentro da família tomar uma decisão se quer continuar da forma que está, se é saudável para a família em si ou não. O que eu queria também só trazer um pouquinho da tua história de vida no início, né? E o que aconteceu com vocês, é que, pronto, se eu posso dizer, né, que vossos pais se separaram e como a tua mãe não teve essa liberdade financeira dela, ela ficou num lugar muito vulnerável com uma criança ainda, né? E teve que depender de os amigos, dos familiares e assim, realmente muito difícil, porque a pessoa fica muito vulnerável. Mas é aí que tá. Há homens que querem deixar a mulher vulnerável. Há casais que tanto a mulher se põe numa posição submissa, quanto o homem se põe numa posição machista, de controle absoluto, que não há um equilíbrio de relacionamento igual a gente tem, que ambos somos livres, ambos temos nosso dinheiro, ambos temos nossas contas, ambos temos os nossos próprios investimentos, sabe? E que se a gente rompe o relacionamento, tá tudo bem. A única coisa que a gente tem que se preocupar é o que vamos fazer com a casa, né? É fácil. É fácil. É fácil. Não tem que fazer nada. A casa fica. A casa fica, né? É isso, a gente já tá totalmente de acordo, porque não se faz nada com a casa. Porque a casa é um patrimônio que a gente quer manter até o final das nossas vidas, independente se estamos juntos ou não. Isso já está muito bem definido. Exato. Porque é uma questão óbvia, é uma segurança para todos nós. Para mim, para você, para o Duncan. Para o nosso filho, exatamente. Okay? É uma segurança para todos nós. Então, nada disso... Isso é maturidade, né? É a maturidade que a gente conseguiu chegar dentro do relacionamento, saber dividir as coisas, colocar as coisas no seu devido lugar, né? E não gerarmos o tipo de situação que eu passei no meu início de vida, lá com 6 anos de idade, que minha mãe vulnerável saiu de casa comigo e a gente só tinha roupa do corpo, né? Então, para quem acha que eu era playboy, como já me chamaram, playboy da Zona Sul lá em Copacabana, porque eu ficava andando de moto, Yeah. é porque não conhece
a minha história e acha que, o Wagner agora tá muito bem. Claro que eu tô muito bem. Eu trabalhei bué. Tu que construiu sua riqueza. Eu trabalhei bastante pra estar com essa riqueza em mãos agora. Eu trabalhei muito pra gente poder simplesmente... Quer saber? Vamos fazer um podcast em casa. E estamos aqui com esse arsenal todo montado. Então, cara, assim... Não é só eu. Você também. Você trabalha. Tu pegou uma coisa, na verdade, muito profunda. Porque nós estamos, né, falando dinheiro e contas... que é muito importante, mas tu pegou exatamente no ponto que acho que é crucial, é muito, muito importante, que isto também, às vezes, é usado como uma forma de controle. Independência pessoal também, não é? Como tu disse, que às vezes acontece que sim, pode ser um meio de manipulação também, não é? Porque já está, como infelizmente ainda hoje, cada vez é menos, mas ainda hoje existe, e estamos, só para disclaimer, né? Nós não estamos falando de algumas culturas onde culturalmente a mãe sempre fica em casa com as crianças e o pai que é aquele que providencia tudo. Nós estamos falando do mundo moderno oeste, né? Onde mais ou menos os dois, teoricamente, os dois têm direitos iguais, então têm direitos de trabalho e tudo mais. E, assim, não vejo nada mal. No caso, algum momento, a família decide, ok, a mãe agora vai ficar um pouquinho com as crianças porque queremos que realmente as crianças fiquem em casa, com a família e tal. Não vejo muito problema. Estamos falando mais que aquelas que... mais ou menos o homem mais decide que eu não quero que minha mulher trabalhe, mesmo que a mulher quer trabalhar e quer se autorrealizar profissionalmente, né? E mantenha, assim, ela vulnerável e dependente financeiramente. E sendo financeiramente dependente, você também é dependente para o resto, né, da vida. Sim. Não quero dizer para o resto da tua vida, mas para o resto dos assuntos da tua vida. Porque se eu quero viajar, se eu quero não sei o que fazer, não sei o que, eu tenho que pedir meu marido. E meu marido pode dizer não, né? Isso não tem igualdade entre um e o outro. Isso é uma situação mesmo complicada e eu vejo, e eu passei por isso, né? Vendo minha própria mãe sendo controlada dessa forma, né? E talvez seja um dos motivos de eu não ter uma esposa assim, né? De eu fazer questão de que minha esposa seja uma mulher independente. Posso dizer assim, minha mãe conseguiu a independência dela. Okay? Claro. Ela conseguiu. Então, ela virou o jogo. Não precisam se preocupar. A história tem final feliz. Sim. Okay? O importante é que as pessoas precisam compreender que, no caso, o homem não é saudável ser controlador e a mulher não é saudável ser submissa. Okay? Não estou falando de divisão de tarefas em que você tem o seu potencial, você não sabe fazer, não sabe trabalhar com tecnologia. Vamos pegar os nossos exemplos, né? Você não sabe trabalhar com tecnologia, então óbvio sou eu que vou tratar dessas coisas todas. Isso não quer dizer que você seja uma mulher submissa, é só uma questão de eu sei fazer, você não sabe fazer. Pronto. Ok. Sim, exato. Cada um tem seus potenciais. Quem é que faz todo o cronograma das nossas viagens? Só eu. É você. Só eu. Exato. Isso não é a questão, né? De ser mais forte em algumas coisas, de dividir as coisas em acordo com nossos potenciais. Mas, de qualquer jeito, estamos falando também muito da igualdade, né? E uma igualdade saudável dentro de um relacionamento. E agora eu vou contar um pouquinho da minha família. Okay. Porque é um modelo completamente diferente, que os contas separadas, ou tudo junto, ou separadas e junto. E é um pouquinho engraçado, porque até brincando, sabe, eu falei aquela coisa de o que é meu, o que é teu também é meu. Então... Mas isso eu tenho que suar. Isso é muito apropriado para sua família, né? É muito apropriado para minha família, mas é engraçado. Os dois pais
trabalhava, tá bem? E sim. ganhava mais ou menos igual, a alguma altura minha mãe ganhava mais, mas a minha mãe controlava tudo. O meu pai entregava cartão de crédito dele, que o salário dele estava indo para lá, e minha mãe literalmente tirava dinheirinho do ATM e dava para o meu pai gastar tanto que ela achava que é preciso. Mas isso tem um porquê. Porque muitas pessoas pensam, meu Deus, coitado do homem, né? E coitado do homem, um pouquinho. Mas, na verdade, isso vai nos levar ao próximo assunto. É a administração das finanças, não é? Porque o meu pai, com todo carinho e respeito para o meu papai, ele não é muito bom. E eu lembro N histórias engraçadas da minha infância, quando a gente parava o carro, ir fazer as compras num supermercado, né? E o meu pai ficava preocupado que alguém vai roubar o carro, ou não queria ir para fazer supermercado, então ele ficava dentro do carro. E, assim, muitas vezes, quando nós voltamos depois daquelas compras do supermercado, meu pai tinha comprado um set de panelas ou dois câmeras, né, fotográficas, porque alguém chegou, né, perto do carro, ofereceu, e meu pai nunca teve coragem de dizer não, não preciso disso. Então ele queria sempre ajudar outras pessoas e gastava aquilo tudo. E a minha mãe ficava furiosa, obviamente, né? Porque então ele dizia, nunca, né? Tu não vais ter, né? Mesmo querendo, não vais ter. Vais ter para você comprar, né, suas coisas básicas que você gosta no supermercado e acabou. E todas as outras contas vai ser geridas por mim. Então, por isso eu disse que o modelo era que é meu, que é teu também é, vamos dizer, nosso, né? Vamos dizer, nosso. Ela, obviamente, não gastava para ela. Sim, ela gastava isso para a família, não é? Mas isso era porque realmente ela dominava a administração e meu pai era muito mal em administração. Bom, eu pelo menos sei da onde que vem o gênio administrativo, né? O seu gênio administrativo, né? Sim. Sim. Então, assim, por que eu disse que eu achei até é um pouquinho interessante aquele modelo de ter as contas separadas em si, as contas bancárias, no entanto, ter uma coisa em comum, né? Onde que é gerido, porque naturalmente também acontece num casal que um tem um pouquinho mais potencial de administração. Sim. E, por exemplo, no nosso caso, eu acho que eu tenho essa capacidade que acabei de contar, vem muito da minha família, vem muito da minha mãe, especialmente. E, assim, eu sei que se eu vou deixar completamente, né? Por que nós não temos aquela conta física em comum? Porque nem faz muito sentido, né? É só mais uma conta para o banco, né? E não faz sentido. Mas eu basicamente que eu administro mais esses pagamentos todos que temos que fazer em comuns, né? Porque já está, eu tenho muito isso intrínseco dentro de mim e eu sei que se eu vou deixar isso para ti, pode ser que tu vais esquecer e, né, as contas que não são debitadas automaticamente vai ser esquecidas de ser pago ou então o Wagner vai investir num novo, não vou dizer microfone, mas numa nova câmera e vai acontecer que, e a creche do nosso filho, opa, não temos. Por isso, para evitar isso, né, basicamente eu que administro mais essas coisas em comum, né, porque já está, e o resto é separado, né, cada um faz o que quer. Mas eu acho que também, dentro do casal, é muito importante também definir, conversar e definir quem é responsável pelo quê. Cada pessoa tem uma característica melhor de administração. Administra melhor uma coisa, outra coisa. Então, assim, é extremamente importante o casal ter consciência de quem sabe fazer a melhor administração do dinheiro, delegar a tarefa de administração dessas contas mais sensíveis para quem sabe cuidar das finanças melhor, né? E o outro deve ter a responsabilidade de pagar a sua parte dentro daquele, né, daquele montante que precisa ser, que vai ser pago, né, das contas mensais que são pagas necessariamente todo mês, obrigatoriamente, né? Agimos desta forma, né? Você assumiu essa parte dessa administração financeira mais sensível, mas
A minha empresa, quem administra toda a parte financeira sou eu, Sim, sim. né? Não tem outro administrador, Não. né? E a minha conta pessoal é minha. Então, tá tudo bem. Então, a administração do meu dinheiro, das minhas coisas, das minhas contas profissionais e pessoais são 100% da minha responsabilidade. E, em conjunto, você ficou com essa responsabilidade das contas mais sensíveis, que são a conta da família, né? E mais as suas contas, que aí você trata por conta própria, né? Sim. Foi assim que a gente dividiu as nossas finanças, né? E as contas são todas separadas. Antes de terminar, quero falar mais de duas coisas. Novamente vou repetir que não é um conselho financeiro, no entanto, eu acho que os dois têm que fazer isso, mas é muito importante ter aquele fundo de emergência para cada família. Sim. Né? Ter alguma coisa que ou vocês decidem que vai ser em conjunto, ou cada um faz o seu separado, seja qual modelo que é melhor para vocês. Mas eu acho que isso é fundamental, porque a vida acontece. A vida acontece para todo mundo e nunca podemos contar que a vida vai ficar tudo maravilhosa, né? Nunca vai acontecer aquelas males, né? E nem estamos falando de umas coisas que acontecem muito sérias, que a pessoa realmente fica doente e não pode trabalhar. Até isso pode acontecer, o acidente. Mas também, qualquer momento pode acontecer... o carro quebra, né? Alguém bate, a casa é danificada por natureza, né? Coisas assim, do dia a dia, que sempre acontece. Por isso, eu acho muito, muito importante ter essa reserva emergencial, né? Também a questão do desemprego e as coisas mudam, vem a pandemia. Então, para vocês ficarem tranquilos, e especialmente aquelas pessoas que têm crianças, né? Que a responsabilidade ainda aumenta. Sim, né? É maior. E eu também sinto mais responsabilidade, ainda mais, né? Ter isso garantido, porque qualquer coisa que acontece na vida, tu passas pelas aquelas ondas, sim, né? Não é que você está no fundo e já não sabe mais o que fazer na vida, ok? É chato, é claro que sempre é chato, né? Tirar uma coisa do nosso fundo de emergência, mas para isso existe esse fundo. Então, assim, eu acho que é muito, muito importante. E agora, assim, já que estamos falando das coisas, né, separadas e juntas, tem algumas pessoas, e eu conheço até bastante pessoas, que dizem assim, mas como assim, né? Você vai para o restaurante e como que vocês fazem? Então, assim, só para as pessoas entenderem que não somos também tão fanáticos, que quando comemos no restaurante, nós não pegamos uma conta e dizemos, olha, esse sumo é teu, agora, né? Geralmente pagamos um ou outro, uma vez outro dia o outro, é mais ou menos isso. Também temos, né, um pouquinho Temos bom senso. Temos bom senso, ou viagens, né, também, um paga uma coisa, outra paga outra coisa, também... Tem essas coisas que naturalmente é normal uma assumir uma vez, outra assumir outra vez, né? Estamos falando mais coisas só, os principais, né? Que é sempre tipo as casa e carro e creche e coisas assim que nós mantemos, né? Sempre assim, divididas. Na minha experiência antes de ti, né? Pronto, eu me relacionava com as pessoas das culturas diferentes e nota-se muito, muito, muito essas diferenças. Por exemplo, a namorar, né, com um dinamarquês é muito diferente do que namorar com um espanhol, o grego, o árabe. Porque, assim, eu lembro indo, por exemplo, para restaurante com um dinamarquês, é completamente normal pagar 50-50, sem problema nenhuma. Absolutamente normal. Culturalmente é completamente aceitável, né? Por causa de... os nórdicos, Escandinávia, e com todo o histórico do feminismo e tal. Então, assim, você nem leva nenhuma ofensiva. Isso não é, né? Isso é normal. É ofensivo normal. Não fazer Exatamente. Isso. Agora, eu tentando fazer isso, ou até fazendo compras com uma pessoa de cultura mais árabe, e fazendo compras no supermercado, minhas compras, a pessoa depois me diz, não me ofende em público. Isso realmente aconteceu. Não me ofende em público tentando pagar. Eu estou do teu lado. É o que pago. Entende?
É uma coisa cultural. Sim. É muito diferente. Isso tem um pouco aqui em Portugal. Sim. Isso tem um pouco aqui em Portugal. Eu não me incomodo. Certo. Eu não me incomodo. Eu olho pra cara das pessoas e só fico rindo, porque elas não conseguem compreender a maturidade de um casal que tem contas separadas. Aqui em Portugal há um machismo impregnado na população que as pessoas não percebem. Mas é tão sutil que as pessoas não percebem. Sabe? É assim, as pessoas se incomodam com a autonomia feminina, vamos dizer assim, aqui em Portugal. Não é porque eles querem que a mulher não tenha autonomia, não é por causa disso. É porque tem um machismo tão impregnado na educação que eles pensam que a mulher ela não pode fazer determinadas coisas. Mas é por causa de uma educação, não é? É um machismo, sim, mas é por causa do tipo de educação que a população teve. E o machismo, ele é tão interessante aqui porque a própria mulher é machista. Você passou por isso. Temos muitas histórias sobre isso e realmente ainda é a primeira vez agora nesse podcast, nesse episódio, né, que tu abordou isso e realmente é muito, muito relacionado essa questão né, financeira com ser machista. E sim, para mim, agora já me acostumei e eu acho que já está a ficar um pouquinho mais tranquilo até, mas eu tive alguns episódios, né, que vou contar muito rapidamente, mas que teve que ser muito clara com a pessoa que sou eu tratar isso, então por favor trata comigo, né? Não é com meu marido, porque desde o início eu tratei isso com você, então sou eu responsável. Exato. Isso não é só... E, por exemplo, também voltando para o mesmo restaurante, a maior vezes, se você percebe, o garçom vai dar conta para o homem. O correto seria botar na mesa e nós decidimos quem vai pagar, né? Porque muitas vezes, até já aconteceu, o garçom dá para ti e eu faço assim, obrigada, né? E entrego o meu cartão. Eles ficam passados, eles olham para mim e eu só fico rindo, porque o que acontece? Isso é uma questão até que eu vou colocar aqui para os homens, que é assim... Cara, você não é menos homem quando tem uma mulher que paga a conta. Não é. Pelo contrário, você tem que ser muito homem para estar no meio de uma sociedade machista com uma mulher que tem totalmente liberdade de pegar a conta e pagar. Você tem que ser muito homem para encarar a sociedade, porque o problema não é a tua companheira fazer isso. O problema é a sociedade te julgar como um fraco, como um isso, como aquilo, que me julgam. Só que assim, eu não tô nem aí para isso, porque o que importa é o tipo de vida que nós temos e vivemos muito bem com isso. Temos a nossa capacidade de equilibrar responsabilidades de uma forma muito suave. Nós tratamos disso como uma pura diversão. A gente até quando percebe o machismo, a gente começa a rir. Você fica mais pé da vida do que eu próprio. Inúmeras vezes eu falo, cara, relaxa, você já sabe como é que são as coisas, relaxa, vai, paga, tá tudo bem e tal. Pode falar. Sim, mas eu faço questão de fazer questão, porque senão, se nós ficarmos quietas, isso nunca vai mudar, isso tem que mudar. Então, eles têm que saber, mesmo, né, estamos aqui em Portugal e já demos de cara, né, que os dois percebemos que isto não... Esse machismo intrínseco, eles nem percebem, nem fazem isso por mal, mas simplesmente, né, também, né, contando um pouquinho das compras do terreno e coisas assim, coisas grandes, né, que não se trata de uma pequena compra, mas é umas compras, né, grandes, uma construção de casa e tal. De repente, mesmo que eu estou tratando tudo no início até X ponto, quando chega às contas para pagar, não sei o quê, ou por primeiro nome, põe o primeiro nome como o Wagner, né? E eu questionar, mas espera aí, como que é? Né?
E aí a resposta, relaxa, isso aí ele paga imposto. Então, brincamos, tudo bem, ele paga imposto, mas é uma coisa mais profunda, entende? É muito profunda. É muito profunda e que se nós mulheres, nós não dizemos, não, eu tô aqui, eu também, olha, né? Eu participo, eu pago, isso também é minha propriedade. Isso, eu tratei tudo isso, né? Então, vai falar comigo. Se eu falei desde o início, agora não ponha o nome primeiro do meu marido. Cada um tem um potencial dentro do relacionamento. Uhum. Usem o potencial de cada um. Se uma pessoa sabe mais num determinado assunto, num determinado segmento, use aquilo para o benefício da família como um todo. Uhum. Né? Que é o que a gente costuma fazer. Você administra melhor a questão do dinheiro, então as finanças da família ficam por sua responsabilidade, né? De pagar. Administração. De administração. Né? Eu tenho a responsabilidade de pôr a minha parte do dinheiro dentro da sua conta para que seja pago. Claro. Né? Uhum. Então, essa é a minha parte da responsabilidade, mas você fica ali na administração. Sim, eu acho que assim, a questão financeira é muito, muito importante para qualquer casal, né? Só resumindo um pouquinho. E tem que ser discutida logo, assim, não estou dizendo no primeiro date, né? Mas pode afastar um pouquinho, assustar, mas de qualquer jeito, tem que ser falado da forma muito aberta, né? E identificar qual é o modelo que funciona melhor para vocês, quais as vossas responsabilidades, quais as fontes de renda, como que vocês vão administrar aquilo, o que serve mais para vocês, desde que cada um tem sua independência, tem sua liberdade e é tratado de forma igual, né? Porque nós já abordamos esses assuntos de ser machismo, de forma de controle. Então, assim, para nós funciona, já como falamos, né? Separar e só juntar alguma coisa que temos em comum. Pode ser que para vocês funcione de outra forma e está tudo bem, mas desde que cada casal fala sobre isso, discute, né? E veja o que funciona melhor, mas não deixando o outro vulnerável, não deixando o outro desigual. De fato, é uma questão de maturidade das pessoas, ok? Então, lógico, se a pessoa tem o hábito de querer controlar o outro, fica muito mais difícil num relacionamento as coisas, as finanças serem mais equilibradas, né? Mas isso é um assunto para os casais que realmente estão dispostos a crescerem em conjunto, né? Agora, aqueles que não estão muito dispostos vão ignorar muitas das coisas que a gente falou e vão questionar e vão brigar e vão isso e vão aquilo, enfim. Mas aí não é nossa responsabilidade. Não tem aquele né? livro que se chama Casais Inteligentes Se Enriquecem Junto? Alguma coisa Tem assim? esse livro, tem esse livro. Nós lemos, né? Acho que sim. Lemos? Acho que sim. Lemos, sim. Uhum. Então, é muito importante existir o equilíbrio. O equilíbrio é o fator principal para as finanças equilibradas. O equilíbrio comportamental, o equilíbrio de não querer controlar o outro, todos esses detalhes. Isso é muito importante. Basicamente isso. Acho que tá na hora da gente começar a ir para o fechamento. Vamos certo. lá. Então, indo para o fechamento, nós temos que falar um pouquinho sobre nosso sponsor de hoje. O sponsor de hoje. Que não seria possível ter esse podcast se não fosse por Evil Connect, né? Ok. Bom, a Evil Connect é uma empresa audiovisual que está no mercado há 6 anos. Atende o mercado no segmento de podcast, transmissões ao vivo, gravações e tudo mais. Tá aí um exemplo do nosso podcast que tá indo pro ar. Exato. Então, se vocês também querem gravar um podcast, por exemplo, querem gravar alguma coisa, têm ideias, mas não sabem como realizar aquilo tudo, vamos deixar numa descrição. Dá uma olhada, contacta Evil Connect.
Até o próximo podcast. Bom, a gente ainda não sabe qual é o tema, mas a gente descobre já já. Ok? Não gostou? Manda dislike. Gostou? Manda like. Pode comentar à vontade, questionar, dar as suas opiniões. Afinal de contas, a gente não tem problemas com opiniões diferentes. Pelo contrário, a gente tem muitas opiniões diferentes e vivemos muito bem assim. Somos duas pessoas bem distintas, bem diferentes um do outro e temos uma convivência maravilhosa justamente por causa dessas diferenças. Comentem realmente como vocês fazem na vossa família, no vosso relacionamento, como que vocês fazem em relação às finanças. Comentam com quem concordam, com quem discordam. E vamos abrir essa discussão para todos conhecerem um pouquinho dos outros pontos de vista também, que a intenção também é isso, né? Abrir um pouquinho a mente também, olhar os lados que se calhar nós não enxergamos. Dá um like ou dislike e segue-nos para a próxima. Até mais!